Vocês, aqui quem fala é o professor Jefferson Oliveira, né? Eu vou ministrar a disciplina de Introdução à Logística. Como vocês bem sabem, por enquanto, nossos encontros vão estar programados para esta nova modalidade, até tudo se resolver referente ao novo coronavírus, né? Então, pessoal, vocês estudaram nos módulos anteriores a parte básica do curso, né? O que seria essa parte básica? São disciplinas elementar e fundamental para o progresso e a eficiência de todas as outras disciplinas. Por quê? Para cada disciplina que a gente está entrando agora no módulo específico 2, a gente precisa buscar aquelas outras ciências que a gente viu no módulo 1, que é o módulo básico. Então, quero que vocês se sintam assim à vontade em questionar, em perguntar. No final da aula eu vou disponibilizar meu WhatsApp, o meu e-mail, e vocês podem estar entrando em contato comigo para tirar dúvidas, tá bom? Então, essa videoaula vamos iniciar com a primeira disciplina do módulo técnico, que é Introdução à Logística. Então, eu sou formado em Administração de Empresas, né? Eu sou especialista em Metodologia do Ensino e eu tenho um MBA em Gestão Tributária. Atualmente, né, trabalho já na área de logística operacional, numa empresa de logística de transportes, e estou há mais de 4 anos trabalhando no ramo da logística. E essa disciplina de introdução, a gente vai começar com umas noções gerais de introdução à logística. O que é, para que serve, quais são as áreas da logística, quais são a aplicação que a logística ela tem dentro da gestão. Então, são vários detalhezinhos básicos que nós vamos aprofundar no decorrer do curso. Noções gerais e introdução à logística é o nosso primeiro tema, ok? Então, o que seriam essas noções gerais? A gente vai comentar um pouco sobre a definição de logística, um pouco de logística integrada, para saber o que é, né, essa logística integrada, as áreas da logística, atividades da logística e desafios do gerenciamento logístico. Senhores, a etimologia da palavra logística, ela vem do grego, logistic. E o que significa isso? A palavra grega logística é relativa a cálculo que diz respeito a raciocínio, ou seja, cálculos e raciocínios. Então, é uma parte da administração, como eu já havia comentado, responsável por prover recursos e informações para executar todas as atividades da organização. Então, ela visa suprir, né, é uma especialidade da gestão, né, que também precisa envolver outras áreas do conhecimento, engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing, tecnologia e recursos humanos. Eu peguei uma definição de logística que, para mim, eu acho a melhor, né? É uma das melhores, foi o Carvalho. Então, ele diz que logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, também bem como, né, informações a eles relativa desde o ponto de origem até o ponto de consumo.
com o propósito de atender às exigências dos clientes. Senhores, o que eu peço para vocês é que não esqueçam a definição de logística. Não confundam logística com administração. É totalmente diferente, tá? A administração é uma ciência voltada também para o planejamento, organização, comando e controle para atingir um determinado objetivo. A logística faz parte dessa gestão, só que ela planeja, correto? Ela implementa e controla os fluxos, ok? Então, essa é uma diferença bem gritante de administração para logística. A logística é tudo que se movimenta. Se eu tenho uma peça ou um carro aqui nesse ponto de origem e quero levar ele para um ponto destino. Então, essa dinâmica, esse processo, tanto de ida ou como de volta, eu chamo de processo de logística. É todo esse fluxo de movimento que vai e vem, ou de ida, ou possa ser de volta, ele está fazendo uma logística, tá bom? Então, qual é a definição segundo Carvalho referente à logística? É a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa, controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas. O que seriam as matérias-primas? São os insumos, né, para uma linha de produção ou um processo de produção. Materiais semi-acabados são os produtos que estão quase no ponto de ser finalizado, né? E os produtos acabados é que realmente já passou por um processo de produção e ele já está embalado, totalmente unitizado para fazer a venda ou entrega no seu cliente, bem como também as informações, que também fazem parte do processo logístico. Senhores, o surgimento da logística, ele chegou a aparecer nessa antiguidade em que os militares já utilizavam esse termo para tramar suas guerras, né? E o que seria essa trama de guerras? Era necessário que se deslocar os recursos para transportar as tropas, armamentos, os carros de guerra pesados, os locais de combate. Então, senhores, era extremamente necessário os líderes planejar essa rota, que seria essa execução de tarefas logísticas, que é passar por um trecho onde tem recursos como alimentação, um bom descanso, reabastecer as armas, as munições, né, com munição, passar por um local onde tem um pouco de água potável. Então, tudo era estratégia logística. Surgiu todo esse processo de transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e suprimentos com eles, né? Com os militares, líderes militares. Então, até na antiga Grécia, na Roma e no Império Bizantino, ou antiga Constantinopla, os militares já tinham esse título de logísticos, ou seja, eles eram os responsáveis para garantir todos os recursos de suprimentos para a guerra. Então, quando algum clã, alguma família precisava entrar na guerra, já contratavam os logísticos, ou seja, os militares, porque eles já tinham toda essa experiência, né? Eles já sabiam mais ou menos como é que precisava ser as variantes para poder vencer a guerra. Então, foi daí que surgiu com a ideia dos militares e com as tramas das guerras. Aqui nós temos, dentro dessa noção que vocês precisam ter, como eu falei, faz parte da área da gestão, né? Então,
qual é o foco? O principal é a gestão dos recursos, que para prover equipamentos, informações, para poder gerar a atividade da empresa com maior eficiência. Então, como eu falei para vocês, a logística faz parte dessa gestão, faz parte da administração. Então, ela foca esses fluxos de recursos, de equipamentos e de informações, bem como estava na definição anterior, né? Que são as matérias-primas, que são os insumos, o equipamento da manutenção faz parte do processo logístico, dentro de uma linha de produção, e as informações. Sem informação eficiente, né, bem implementada ou controlada, não tem como a gente fazer uma logística 100% eficiente. Então, todos esses microprocessos dentro da gestão de logística afetam diretamente a atividade da organização. Então, o que vocês têm que ter em mente é esses 3 pilares principais, né? Conforme vamos passando pelo curso, vamos ver novidades, que a logística começa com uma situação, mas hoje ela está um pouco mais evoluída. Então, aqui é um momento da logística inicial para vocês. Ah, professor, mas eu vi que existe a logística reversa. Calma lá. Então, eu sei que existe várias outras áreas da logística que vamos ver as principais nos próximos slides. Mas aqui eu estou fazendo a área ampla, né, que a gestão da logística promove. Aqui é a logística integrada. Então, o que seria a logística integrada? Você tem aqui, dentro da logística integrada, temos que fazer uma diferenciação entre as variantes da logística. Então, a logística, ela se integra se todas as variantes da logística forem 100% eficientes, né? E não pode nenhuma deixar de falhar para se tornar 100% integral. Ok? Então, dentro da logística integrada, nós temos o que? Logística de abastecimento, né? Que é a parte que você tem que controlar os insumos que são necessários para uma linha de produção, os estoques de produto acabado, ok? A logística de distribuição, que existe o famoso CD, né, que precisa distribuir todos os produtos que já estão feitos, que já estão no estoque para ser vendido. Mas precisa ter esse fluxo eficiente para distribuir cada produto acabado para os seus clientes. Logística de manufatura também é um primordial dessa variante. A logística organizacional, que dentro faz parte da informação, como nós comentamos anteriormente, e a logística reversa. Então, essas variantes iremos estudar no curso uma por uma. Professor, isso é de suma importância? Extremamente, vocês precisam ter mastigado todas essas variantes para que serve, como é a aplicabilidade. Ok? Então, senhores, aqui nesse slide vocês estão percebendo que eu fiz um breve resumo sobre essas variantes da logística integrada. Lembrem que cada uma tem sua função, né? Aqui eu falei sobre o abastecimento, né? O que seria esse tipo de logística de abastecimento? É a atividade que administra o quê? Aqui está detalhadas as variáveis: transporte de materiais, né? Os fornecedores, o carregamento, o descarregamento, as desovas, o armazenamento das matérias-primas, também verifique e analise acordos comerciais, também como o retorno
de embalagens, de pallets, que vamos ver mais minuciosamente dentro dessa disciplina, ok? A outra é a logística de distribuição. Como eu tinha comentado, é justamente a administração do CD. O que seria esse CD? É uma unidade onde tem todas as matérias-primas, ou melhor dizendo, tem todos os seus produtos semi-acabados e acabados totalmente endereçados, que abastece o mercado e faz a distribuição física conforme os pedidos para os clientes. Aqui, ó, controle de expedição, transporte de carga, possa ser que seja um CD também que envolva o transporte de carga entre as fábricas, entre as filiais, né? E também tem o centro de distribuição, que é o, como eu falei, que coordena e roteiriza os transportes urbanos. Tem vários tipos de funções diferentes do CD. Mas, de modo geral, o CD é aquela parte física de uma empresa que lá aloca produtos semi-acabados. Um exemplo. Então, todos os produtos que foram semi-acabados da empresa vão estar lá, totalmente endereçados, organizados. E conforme os pedidos dos clientes, vai ter o processo de roteirização dos transportes que vai fazer a entrega até o cliente final. A logística de manufatura já é a atividade que administra a movimentação para abastecer os postos, né? O que seria isso? Aquela logística que faz o abastecimento das rotas, das frotas, né? Que também pode fazer parte do apoio, né, logístico por trás, deslocamento de produtos acabados no final da linha, de montagem para os armazéns. Então, todo esse tipo de processo que movimenta um setor para outro, que dá essa movimentação de abastecimento, né, ela é responsável pela logística de manufatura. Então, senhores, esse primeiro slide eu estou citando 3, mas como eu falei, vamos estudar uma por uma. Aqui é uma noção geral. Logística organizacional, que também faz parte da logística integrada. É a logística dentro de um sistema organizacional, em função da organização, planejamento, controle e execução dos fluxos de produtos. Desde o desenvolvimento e aquisição até a produção e distribuição para o consumidor final, para atender às necessidades de mercado a custos reduzidos e uso mínimo de capital. A informação, como a gente bem sabe, ela é totalmente uma ferramenta, se ela for bem utilizada, ela nos dá um retorno muito eficiente, né? E a logística organizacional, ela é justamente essa parte da logística integrada que ela faz o planejamento e o controle da execução dos fluxos dos produtos, desde a aquisição da produção até o consumidor final. Então, todas essas informações do pedido inicial, do primeiro contato do cliente, todos esses pequenos processos até o final é responsável pelo esse tipo de logística, né? Que precisa ter uma eficiência de atender o cliente a um custo reduzido e o mínimo de capital possível. Então, essa variante da logística integrada, ela é extremamente importante. E também iremos destrinchar essa disciplina para vocês entenderem melhor o processo dela. A logística reversa, bem como o nome já diz, né, é uma logística que ela precisa de um retorno.
Então, eu passei aqui um resumo, né? É um fator que surgiu com a evolução da logística, ou seja, é um fator novo, né? É a parte da logística empresarial associada a retorno de produtos, reciclagem, substituição de materiais, reutilização de materiais, descartes de resíduos e reformas, reparos e remanufatura. Essa parte da logística, ela é voltada a tudo aquilo que é retornável. O que seria isso? Se a gente tem um processo logístico que tem um início e vai para um fim, esse mesmo processo ele tem o reverso dele, esse fluxo reverso. Então, se o produto foi criado na fábrica e foi para o cliente e ele retornou para a fábrica, eu chamo de logística reversa. Ok? E também vamos destrinchar essa disciplina da logística bem minuciosamente para vocês entenderem, mas o padrão dessa noção que vocês precisam entender que essas variantes fazem parte da logística, né? Não só como uma única ciência, mas sim que abaixo dela existe também outras multidisciplinaridades e vamos estudar uma por uma. Área da logística. Nós falamos da logística integrada. O que seria a logística integrada? E vimos as variantes numa noção breve, correto? Então, aqui já é a área da logística. Aqui coloquei um pouquinho do contexto histórico, que a evolução logística empresarial teve início a partir de 1980, com as demandas decorrentes da globalização, alteração estrutural da economia mundial e desenvolvimento tecnológico, tendo como consequência a segmentação da logística empresarial em 3 grandes partes. Então, as áreas da logística: administração de materiais, movimentação de materiais e a distribuição física. São essas 3 áreas. Não esqueçam. A administração de materiais é um conjunto de operações associadas ao fluxo de materiais, informações, desde a fonte da matéria-prima até a entrada da fábrica. Ou seja, os setores de suprimento, transporte, armazenagem, planejamento e controle de estoques. Movimentação de materiais, transporte eficiente de produtos acabados no final da linha de produção. Tá? Então, o que seria que fazem parte do PCP, estocagem, processo de embalagem. Distribuição física é o conjunto de operações associadas à transferência de bens e objetos de uma transação, desde o local da sua produção até o seu destino final. Então, essas áreas da logística, né, que também iremos estudar com mais detalhes. Então, a administração de materiais é uma área, né, que ela é responsável pelos setores de suprimento, transporte, armazenagem, planejamento e controle de estoques. Movimentação de materiais é o transporte eficiente dos produtos que são acabados até o consumidor, né? Ou seja, também as matérias-primas que chegam no estoque antes da entrada da produção, esse movimento faz parte desta área. E a distribuição física, que é a maneira ou método a qual essa transferência de objetos para cada localidade que foi solicitada é essa operação. Ok? Então, distribuição física, como aqui eu disse, é um conjunto de operações associadas à transferência de bens, de objetos, desde o início até o produto chegar no cliente. As informações precisam também ser exatamente corretas. Então, qual seria a participação desses setores? Estão aqui, que é o planejamento, armazenagem, transporte,
e processamento de pedidos. As atividades da logística, senhores. Então, qual seriam essas atividades dentro dessa ciência? Transporte, movimentação de materiais, armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. As atividades principais da logística: transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos, e secundárias: armazenagem, manuseio de materiais, embalagens, suprimentos, planejamento de sistema de informação. Aqui eu separei para vocês terem uma noção melhor que as atividades primárias da logística: transporte, gestão de estoque e processamento de pedidos. São primordiais os objetivos logísticos de custos e nível de serviços, já que eles contribuem com a maior parcela do custo total da logística. Então, essas atividades elas são primordiais dentro desse processo. Então, uma boa administração desses setores já deixa o processo logístico com um custo bem considerável. Porque para cada processo desse, vocês sabem que existe um custo, né, de você transportar, de você estocar, de você fazer um processo de pedido. Então, se esses processos forem feitos de maneira eficiente, no tempo certo e da maneira certa, o custo vai infligir no custo total de maneira bem aceitável, né? Que nem aqui. O primeiro custo primário, transportes, já diz que é uma atividade importante, pois absorve de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Imagine só, se a gente precisa de uma matéria-prima, né, e vem sendo transportada, e esse transporte dá algum problema dentro desse processo de entrega para o cliente. Então, além de ter uma demora, né, para o cliente receber o produto que está sendo transportado pela essa transportadora, vai atrasar a produção porque está aguardando a matéria-prima que está vindo nesse transporte. Então, é super importante a administração de transportes. Ela influencia diretamente dentro desse custo total. Desafios do gerenciamento logístico. Aqui eu coloquei um resumo, né, de qual seria o desafio da logística: encurtar o fluxo logístico, né? As empresas têm que encurtar os fluxos e trazê-los mais próximos de suas plantas, que permite a operação adotando-se os princípios de just time na entrega e na fabricação, agilizando a colocação de produtos no mercado. Então, entende-se por just time como filosofia de manufatura, que é a eliminação de toda e qualquer perda na melhoria contínua da produtividade. Então, mais ou menos seria o que? Envolver as atividades de manufatura para gerar um produto final. E o que seria isso, professor? Os elementos desses principais just times, ele tem que ter zero de defeito, zero de redução de tempo, revisar as operações, a ampliar-se de forma a manufatura, sessões de trabalho e processos, bem como atividades repetitivas. Então, esse tipo de metodologia de encurtar o fluxo é justamente deixar mais próximo da operação as variantes da logística, né? Esse é um desafio, deixar uma transportadora perto da operação, deixar o CD de matéria-prima próximo,
o estoque ele precisa estar mais nivelado, porque agora trabalhamos com estoque zerado, né? As matérias-primas precisam ser no momento certo, na hora certa. Então, isso é um desafio da logística. Por quê? Porque quanto menos processos logísticos e mais eficiente, o custo total da logística vai ser bem menor. Então, por isso que se torna um desafio logístico encurtar o fluxo, porque sabemos que cada processo é de suma importância, né? E se não funcionar, cada parte vai atingir no final. E se não atingir, de que maneira pode atingir, que precisamos, como técnicos de logística, saber analisar essas partezinhas do processo e implementar melhorias. Então, para encurtar cada vez mais esse fluxo. Melhorar a visibilidade do fluxo, que é a identificação dos gargalos de produção, redução de estoques, barreiras departamentais, informações. A estrutura deve ser voltada para o mercado, a qualidade no sistema de informação, gerenciar a logística como um sistema, né, que o processo logístico deve ser gerenciado de forma sistêmica pela a combinação da capacidade da produção com as necessidades de mercado. Então, senhores, todos esses 3 itens de desafio da logística, eles precisam, não que sejam 100%, mas vamos dizer que aproximar-se o mais próximo do 100%, aplicando melhorias dentro desses tópicos de gerenciamento logístico, que vai influenciar, como eu falei, no final. Aqui, senhores, termina a primeira videoaula de noções de logística, que está o meu e-mail, tá? E aqui o meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, qualquer situação atípica, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou responder, ok?